Graças a paz, mais uma manhã com o nosso quadro Café com Reflexão. E ainda quero remontar uma fala da semana passada, quando falei para vocês sobre 3 tipos de ateus, né? Falei para vocês que existe o ateu agnóstico, necessariamente ele não conhece a Deus. O ateu cético, ele não tem certeza da existência de Deus. E falei ainda do ateu mesmo, que ele traz a ausência da crença da existência de Deus. E a Bíblia ela nos traz um conceito interessante sobre a realidade do Evangelho e da existência de Deus. E eu quero compartilhar isso com vocês usando não o Salmo 53, mas o próprio Salmo 14, que diz o insensato no seu coração, não há Deus. E quando a gente vai trabalhar este conceito, esta sentença também da inexistência de Deus, o que a gente poderia traduzir de uma forma melhor esta referência? O insensato pensa que não há necessidade da existência de um Deus. O resultado da fala deste versículo está na segunda sentença, não é? Deste mesmo versículo 1 do capítulo 14, comparando-se o conceito da inexistência de Deus com a prática do corromper-se e da abominação. Então, todas as vezes que a gente vai trabalhar esse conceito da inexistência de Deus, a gente tem que, de fato, compreender quem está por trás falando Deus não existe. Por exemplo, ainda Hebreus capítulo 16, capítulo 11, versículo 6, não é? Está escrito: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. É uma sequência que a gente trabalha muito, e muitas pessoas afirmam que Deus não existe. Mas as que negam a existência de Deus estão qualificadas para fazer este tipo de afirmação? É uma pergunta. É interessante notar que os padrões morais dos homens estão necessariamente direcionados e relacionados ao seu conceito da existência a respeito de Deus. Os que admitem a sua própria ignorância necessariamente têm um padrão razoável, ao passo que os que de fato se atestam e se afirmam como ateus, invariavelmente têm um índice baixo de padrão moral e de responsabilidade com esta moralidade ante a sociedade e ante aqueles que o cercam. Então, quando negamos a existência de Deus, moralmente descemos ladeira abaixo, porque quando negamos a existência de Deus, podemos trazer em nós toda a prerrogativa do fazer aquilo que, do conceito ético-moral, é enquadrado, porque se Deus não existe, então não tem nenhum padrão ético, nenhuma postura moral que possa me enquadrar, e este é um conceito da própria filosofia mesmo. Todo tipo de ateísmo dentro da filosofia, o próprio dentro do conceito da psicanálise, por exemplo, se Deus não existe, então significa que eu posso abrir mão do conceito da moralidade ou de uma ética mesmo, que a gente chama normativa, porque se ele não existe, logo eu não serei punido em relação a isso. Mas, na realidade, quando estamos desprovidos de moral, simplesmente o que desejaríamos é que, de fato, Deus não existisse. De fato, Deus não fosse uma verdade. Porque a minha moral, ela não condiz com a realidade da existência de Deus, podemos pressupor assim. Muitas pessoas que no passado eram cristãs e que hoje se dizem ateus, se a gente pega o padrão de vida destas pessoas, não é porque, de fato, elas chegaram à conclusão científica da inexistência de Deus, mas é porque elas tiveram uma quebra de conduta moral e uma quebra de uma ética moral. O ateu, ele verdadeiramente ele não está convencido que Deus não existe. Ele simplesmente gostaria que Deus não existisse. E a única razão para que o homem pudesse reivindicar a não existência de Deus é gerar uma desculpa para a ilegalidade, para a imoralidade e para a licenciosidade. Então, por esta razão,
toda a sua argumentação não é digna de ser considerada. A questão agora passa a ser: quando a pessoa propõe Deus não existe, estaria esta pessoa de fato qualificada mesmo, para atestar a inexistência de Deus? Será que o que alguém de fato está esperando como sendo uma proposta da negação de Deus é meramente a tentativa do escapar da justiça? Se é isto, este já perdeu a sua posição. E todas as vezes que nego a existência de Deus por pressuposto, é o mesmo que trazer a consciência de que, olha, eu andei em todos os universos, andei em todas as galáxias, fui em todos os cantos pressupostamente existentes neste planeta, em outros planetas, em outras galáxias, e aí eu não encontrei Deus. Então, para alguém atestar a inexistência de Deus, ele tem que ter, no mínimo, esta capacidade de atestar que ele conseguiu andar todas as galáxias e em todos os universos, e no nosso sistema solar mesmo, e foi até o Sol, estrela de quinta grandeza, para perceber, e não conseguiu encontrar Deus. Então, sempre é perigosa esta proposta de afirmar Deus não existe, porque o homem é limitado, e Deus ele não se prende dentro de uma conjectura mental. Alguém do século XIX, ele é questionado justamente do século XIX para o século XX, ele é questionado justamente em cima disso. Olha, você crê na existência de Deus? Ele falou, não, eu não creio na existência de Deus, eu ando com Deus. Então a proposta correta é justamente esta: você crê em Deus? Não, eu vivo com Deus. Você crê em Deus? Não, eu vejo Deus. Você crê em Deus? Não, eu me relaciono com Deus. Porque para o cristão isto não é um problema. Ao passo que esta afirmação categórica, da existência de Deus, ela traz para o cristão um estado de paz, porque o cristão já sabe que Deus existe, isto já é posto pela fé no coração, isto já é posto pela fé também, pela própria ação do Espírito Santo, e aquilo que de alguma forma traz paz para o cristão, traz aflição para aquele que tenta negar a existência deste Deus, ao passo que afirmar categoricamente a existência de Deus está em paz com a sua crença, sem neurose, sem psicose de ter que negar o inegável, O cristão vive com Deus para adorá-lo, ao passo que o ateu, ele vive com Deus para negá-lo. Então, assim, a relação de convivência ela é a mesma do ponto de vista que eu tenho que conviver com Deus ou viver com Deus, ao passo que o cristão faz isso para adorá-lo, para cultuá-lo, para bendizê-lo, para ter uma vida de intimidade com Ele e de relacionamento íntimo. O ateu já vive agora para negá-lo, e dentro desse ponto de vista, para o ateu há uma angústia contínua de ter que negar a existência de Deus, sem poder negar mesmo, porque se falar, olha, cientificamente, Deus não se prova pela ciência, e para negá-lo, como eu falei, então a gente tem que andar aí a sistemas, galáxias e universos, Galáxia mais próxima da nossa, ela está aí a uma distância bem considerável de anos, bilhões de anos-luzes, para a gente chegar até ela, a Andrômeda, se não me falha em memória, você tem que chegar até ela e olhar totalmente, e quando andou nela totalmente, percebeu que Deus não existe, aí você pode voltar para a Terra e falar assim, Deus não existe, Ao ponto que você não consegue fazer isso, então você não consegue negar a existência de Deus. O cristão vive com Ele, como eu falei para vocês, para adorá-lo, ao passo que o ateu vive para negá-lo. Então, enquanto para o cristão é momento de prazer, saber da existência de Deus, para o ateu convivendo com Ele é perturbação pura, é neurose pura, psicose pura, Porque para o ateu é algo estritamente angustiante. Conclusão é que todos, tanto os cristãos quanto ateus, convivem com Deus. Enquanto uns para atestar, sim, a sua veracidade e propor daquilo que ele já tem feito em suas vidas, Os outros, este segmento da negação,
vive para tentar negar. E aí, assim, o cristão, ele deita à noite na sua cama, põe a cabeça no travesseiro em paz, não é? Ainda pegando o próprio Salmo aqui, Salmo 4, né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. O ateu, ele tem que pôr a cabeça no travesseiro e continuar a acelerar a mente para pensar na possibilidade de como negar a Deus no próximo dia, porque esgota-se a consciência e a estrutura. E se o ateu é alguma coisa que aconteceu no século XIX mesmo, como negação, então ser ateu hoje é fora de moda. Ainda trago como consciência um filósofo que ele traz em uma consideração sua, em duas considerações, Philippe Pondé, né? Ele fala que eu sou um ateu não convertido, e depois ele propõe eu sou um ateu novo convertido. Mas quando ele está falando isso, em uma outra fala dele também, ele está falando ser ateu é ser brega, porque o simples fato de você falar eu creio em Deus simplifica muito o diálogo e já traz um argumento de atestar a existência de Deus, enquanto o ateu tem menos argumento, menos diálogo para negar a existência de Deus. E dentro da militância do nosso país, o que a gente percebe é justamente isso, não é? Pessoas que se dizem ateus, geralmente eles são, não vou trabalhar esquerda, direita, né? Não gosto muito de consciência política como política partidária, mas consciência política como ciência mesmo. Mas é o que a gente vê aí, pessoas rasgando bandeiras, pessoas usando o que a gente chama pela nossa Constituição brasileira mesmo, de crime de vilipêndio, né? Pessoas rasgando Bíblia, uma professora, que se diz professora mesmo, né? Defecando em cima de uma Bíblia mesmo, o outro atestando que Jesus era gay e assim por diante. Então, cada vez mais, a negação de Deus só vai remontar o quadro da imoralidade do homem. O homem que não se limita dentro de uma postura moral, mas quer ter uma abordagem mais libertina, daí ele vai fazer um bocado de coisa insana mesmo, né? Vai trabalhar aí com a ideologia de gênero, vai trabalhar aí com o conceito abortista, vai trabalhar com o conceito também da não nacionalidade, do ponto de vista de que se eu sou de um país socialista, dentro de um país socialista, Deus é o Estado, né? E o próprio ditador desse sistema é que deve ser reverenciado. Você cai para a Coreia do Norte, próprio tratamento com um das famílias, lá, o terceiro, né? Sucessor da família, Kim Jong-un mesmo, soberaníssimo é o tratamento que tem para com ele. Então a gente vai perceber que tudo é uma redução da capacidade do pensamento e tudo joga para dentro de uma possibilidade também da imoralidade e depois da desconstrução da família. E o marxismo, ele trabalha muito bem isso dentro da implementação do comunismo e principalmente na antiga União Soviética, nas repúblicas que faziam parte, né, do bloco comunista, que desconstruía a família, desconstruía qualquer possibilidade para construir tão somente a cultura de que Deus era o Estado e quem estava no poder dominava sobre todos. Não deveria ter o conceito de honrar pai e mãe, mas tinha que ter, sim, capacidade de honrar o Estado. Então, se precisava entregar um pai ou uma mãe ou um irmão para o Estado, por estar trabalhando contra o Estado, fazia com muita naturalidade. E um outro conceito do ateísmo também, que joga para dentro do ateísmo, erotização de crianças. Então, dentro do ateísmo, erotizar uma criança quebrava o vínculo da família e já começava a desconstruir totalmente a família. E com isso, quero falar simples, muito raso também, só trazendo para vocês esta consciência de que a existência de Deus, ela é fácil afirmar, porque basta você abrir o coração e a mente e você vai compreender. A inexistência de Deus fica complexo, porque você teria que viajar aí por todas as galáxias, por todos os planetas,
e assim por diante, para tentar, de fato, saber da inexistência de Deus para chegar na Terra e propor, sim, Deus não existe. E com isto, vive ou viva em paz e desconstrua este conceito que eu diria que é um pouco mais imbecilizado, não é? E creia, assim, na possibilidade da existência de um Deus, porque o cristão, principalmente, ele vive nesta esperança da vinda do Filho de Deus para vir definitivamente redimir a sua igreja, e aguardamos isso com tranquilidade, enquanto para fora a inexistência de Deus, para dentro, dia a dia cultivamos mais a presença de Deus e nos relacionamos bem com Ele. Com isso, quero deixar aí um beijo no coração, um beijo na alma de cada um de vocês. Fiquem na paz, amados.